TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Grêmio perde para o Rosário Central e está fora da Libertadores da América. E o Internacional e o Juventude vão decidir o Gauchão no próximo domingo às 4h. É agora, o Papo de Boleiro. E o Grêmio foi a Rosário, na Argentina, querendo manter-se na Libertadores, mas a situação não está boa, Diogo Botti. É verdade. Em maio, o Grêmio está fora de 13 competições já, a Primeira Liga, o Gauchão para o Juventude e agora na Libertadores para o Rosário. Rosário que mostrou um futebol muito competitivo, foi um jogo de 80 minutos aí onde só uma equipe jogou, no agregado foi 4-0 para o time argentino em relação ao Grêmio. O Grêmio realmente não viu a cor da bola. Aqui na Arena a gente tinha enfrentado muitas dificuldades, acabou derrotado por 1-0, a Argentina foi pior, realmente. O Rosário foi muito superior, apoiado pela sua grande torcida aí que lotou o Gigante de Arroito. Bonito nome, né? Arroito. Fez 3-0, primeiro tempo, aos 25 já estava 2, né? Então, as medidas tomadas pelo Roger não funcionaram, o Marcelo Hermes, lateral esquerda, não deu muito certo do que o Marcelo Oliveira vinha fazendo. O Wallace e Maicon, mais uma vez, apagadíssimos em campo, são os jogadores que, como assim, carregam o piano desse meio campo do Grêmio. Luan, Juliano, Douglas, sem comentário, o Miller e Bolanes lá na frente, correndo para tudo que é lado, só correndo entre 3 zagueiros. Então não deu certo, nada funcionou para o Grêmio lá na Argentina, e o Grêmio já volta aí com mudanças, né? O Rui Costa, em comunicado oficial pelo próprio clube, já está fora, não exerce mais a função de gerente executivo. E não adiantou nem ter o Jeromel, né? E Bolanes, o Jeromel, e estava todo mundo lá. Realmente, o Grêmio viveu uma jornada assim contra o Rosário que foi para esquecer. É a terceira vez seguida que o Tricolor cai nas oitavas de final. E pegou um Rosário, como a própria imprensa argentina diz, é um dos melhores Rosários dos últimos anos, né? Então, um time que tem ótimas peças. O Sérvio, no camisa 10, joga muita bola. O Montoya, número 8, é um jogador que pega qualquer time do Brasil hoje, veste a camisa titular. E sem falar no Rubem, né? Que é o centroavante ali que fez, só contra o Grêmio, fez 3 gols. Isso foi pesada a situação. Não, e pensar que estava acertado com o Grêmio, né? Antes da Libertadores, o jogador estava acertado com o Grêmio, o Marco Rubem, que a gente está falando, centroavante do Rosário, e aí, por virtude até decisão do próprio atleta, acabou não vindo para Porto Alegre, e o Grêmio foi lá e contratou o Bolanes. Muito bem, o Bolanes que acabou... Que modo de mostrar que ele estava faceiro com o Grêmio. Não me quer? Toma. Bom, vamos dar uma olhada nos gols, e não tem mais fim de gol, né? Começa 1, 2, aos 4 minutos já começou. Aos 4 minutos. É toda a estratégia do Roger para buscar, quem sabe, um gol que poderia esboçar uma reação do Tricolor, acabou já aos 4 minutos com o próprio Marco Rubem em falha geral da defesa do Grêmio. Fred, Jeromel, Marcelo Hermes, Groy, todo mundo. É uma barca só, né? Todo mundo. Bom, dá uma olhada nos gols aí do Rosário. Só tem do Rosário hoje, né?
E os gremistas ontem, depois do término do jogo, já começaram nas redes sociais a pedir a cabeça do Roger. É isso aí mesmo? Pois é. Exagero hoje, que ele tá fora. Ao longo do dia aí foi toda essa discussão, né? Temos que culpar alguém, né? Quem é que nós vamos culpar, né? O Grêmio culpou o Rui Costa, né? Tanto que o gerente de futebol já tá fora do tricolor. Mas tem a questão, comissão técnica, jogadores, faltou contratações, o presidente é o culpado. O certo é que é um conjunto da obra, né? O Grêmio realmente se baseou numa campanha de terceiro lugar do Campeonato Brasileiro para fazer isso aí. Buscou poucos jogadores, o Bolanhos entrou já em meia competição, o Fred é um jogador que acabou caindo com o Goiás, mas, enfim, faltaram peças, principalmente de reposição, porque a gente viu quando saiu o Jeromel, foi aquele desespero, né? Verdade. Que não tinha um jogador que pudesse cobrir nem a metade do Jeromel, né? Então acabou a eliminação do Gauchão e tudo mais, tudo botado na culpa da cachumba, né? O certo é que o Grêmio se reforçou pouco, aí passa pela mão do presidente, né? Mas aí passa pela mão do Rui Costa também, que é o cara que planeja a questão das ações do Grêmio fora de campo. Não deu certo, o Tricolor almeja mais uma eliminação aí e agora já pensa no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que resta para o Grêmio no ano. O cara que é muito bom na parte econômica, ele acaba pecando nas outras partes. O Bolzano está conseguindo arrumar o caixa gremista. Mas aí falta o futebol, né? Prefeito, às vezes, tem assim, quando o prefeito arruma o caixa da prefeitura... Deixou de investir em alguma coisa, né? Se rebenta. Exatamente, foi o que aconteceu. O Grêmio se baseou na campanha do Brasileiro do ano passado para achar que o time estava bom, que podia repetir as boas atuações, só esqueceu que a Libertadores é um outro nível, né? Os clubes entram e as ganham, principalmente a questão do futebol argentino, que são equipes que tradicionalmente lutam pelo título da competição. O Grêmio realmente entrou de sangue doce, vamos dizer assim, nessa fase de oitavas de final. Lembrando que o Grêmio ganhou apenas 3 jogos, ganhou duas vezes da LDU e ganhou do Toluca com 3 titulares. É isso aí. Bom, não deu pro Grêmio, resta ao Grêmio, como o Diogo falou, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro começa agora no meio de maio. O Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já vem se desenvolvendo. A Copa Brasileira na próxima semana já, dia 14 e 15. Isso aí, o Grêmio joga contra o Corinthians. Isso aí, o Grêmio enfrenta o Corinthians lá na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Os dois clubes eliminados da Libertadores. Isso aí. E do lado colorado, do lado do Internacional, todos os olhos se voltam para domingo, 4 da tarde, quando o Inter recebe o Juventude pela final do Gauchão. É isso aí. As atenções estão voltadas lá para o estádio Beira-Rio, onde o Inter tenta buscar o hexacampeonato, o Juventude tenta reconquistar o título desde 98, onde ganhou do próprio Internacional no mesmo estádio. Então, certo, vai ser um duelo aí, vamos dizer assim, o Inter tem a vantagem que nem o Rosário tinha, né? Mas eu acho que o Juventude não vai ser o Grêmio. Essa é a minha teoria. Eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade o Inter em casa contra o Juventude. Apesar de ser um clássico gaúcho, aí o Juventude vem de uma ascendente. Teve aquela derrota lá em Caxias, mas no segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Vitinho, foi um jogo de meia linha. O Juventude impôs muitas dificuldades pro gol do Alisson. Então eu acho que vai ser não tá ganho, não tá decidido. Eu acho que o Juventude tem condições sim de buscar esse gol que ele tá lhe dando a desvantagem hoje, em função do gol do Andrigo lá no Alfredo Jaconi. Pode ter essa tranquilidade, quem sabe, levar uma decisão de pênaltis. Mas eu acho que a decisão está em aberto ainda, o Inter vai buscar também. Tem a dúvida, segue ainda. O Andrigo teve esse problema lá em Caxias, questão muscular. Diz o Anderson ontem na entrevista coletiva que treinou normalmente vai para o jogo. Então a dúvida mesmo é entre Ailon ou Marquinhos, o companheiro de Eduardo Sacha no ataque, na vaga do Vitinho que foi expulso. No lado do Juventude tem o destaque, que é o goleiro, apesar de um guri, que pega com uma segurança exatamente, muito 20 tranquila. anos apenas. O Juventude tem, assim como o Inter estuda a questão das substituições, o Juventude tem o retorno do lateral Helder, jogador que cumpriu suspensão, como o Vitinho cumprirá agora na final. Mas o Elias é um caso à parte, assim, apenas 20 anos, um jogador de exceção. O que ele jogou dentro da arena não está no mapa, foi barbaridade. Seguro, né? Contra o Inter também teve boas intervenções, aquela do Anderson logo no início do segundo tempo, poderia, de repente, ter decretado o final do campeonato ali mesmo, com vitória de 2-0, seria muito difícil o Juventude buscar, mas então é um jogador, uma das boas revelações, ao lado do próprio Fábio, o goleiro do São José, que também é outro grande goleiro que fez mais um baita campeonato. Isso aí, o Juventude também tem tradição em goleiros, né? O goleiro de vez em quando sai de lá. É verdade, tem bons, eu acho que o Juventude é a base inteira, né? A gente pode, tivemos o próprio Grêmio aí, que teve aquela ascensão que buscou o Alex Telles, Ramiro, Bressan, o Alex Telles, futebol europeu.
Ficou 6 meses no Grêmio e já foi vendido. O Ramiro hoje titular absoluto é lateral direito. Claro, não é sua posição de origem, mas ele tem feito muito bem a função. E o Bressan, reserva imediata da defesa do Grêmio. Então, são valores aí que têm vindo da categoria de base do Juventude. A gente vai aguardar o Brenner agora, que o Inter contratou, também um atacante de apenas 22 anos, desculpa. Veio também oriundos da base do Juventude, para quem sabe aí, disputar o Campeonato Brasileiro e ser uma sensação como foi essas outras peças aí que vieram de lá. Muito bem. O que vem da Serra costuma vir bem. O vinhozinho que vem de lá é bom também, né? É bom. Vinhozinho da Serra. Tem que falar, né? É bom, né? É bom. É bom. Ali, Garibaldi, Flores da Cunha, não sei o quê. Bom. Morava fácil na Serra. Tranquilo, né? Tranquilo. O que vem da Serra e o que vai daqui pra lá vai bem também. Vai bem. Nós não falamos ontem, Diogo Botti, sobre a convocação da seleção brasileira, que tem o goleiro do Internacional, o Alisson, aí, o último jogo vai ser agora domingo. Exatamente. Inter, né? Tem boa surpresa essa convocação do Dunga, o pessoal já deve estar careca de saber, em função de deve ter passado, já passou muitas vezes, mas a gente vai dar uma repassada porque tem jogadores. Essa convocação do Dunga aqui é para 2 times, na verdade, né? É para esse time da Copa América, mas mirando totalmente a questão das Olimpíadas, né? São jogadores muito abaixo dos 23 anos, que é a idade mínima aí exigida pelas Olimpíadas. Claro, vai contar com o Neymar nas Olimpíadas, assim como não contou na Copa América, porque o Barcelona não liberou, em um acordo aí entre a CBF e o clube catalão, mas o Neymar é peça certa aí para buscar esse ouro olímpico, único título que a seleção brasileira não tem. Vamos dar uma passada então nos convocados, nos goleiros. O Alisson, único jogador na dupla Grenal convocado. O Alisson, o Diego Alves do Valência e o Ederson, uma boa novidade aí do Benfica, goleiro de apenas 22 anos. Os laterais é o Fabinho do Mônaco, o Daniel Alves do Barcelona, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid e o Douglas Santos do Atlético Mineiro. Os zagueiros, o Miranda, da Inter de Milão, o Gil, do time chinês, que eu não vou dizer o nome, que eu não sei. Chung Lung, o Marquinhos do PSG e o Rodrigo Caio do São Paulo, também outra novidade visando a Olimpíada. No meio campo, o Luiz Gustavo do Wolfsburg, o Elias do Corinthians, o Casemiro do Real Madrid, o Renato Augusto do mesmo time lá do outro zagueiro, da China, o Felipe Coutinho do Liverpool, o Lucas Lima do Santos, o William do Chelsea, o Rafael Alcântara, outra boa novidade visando a Olimpíada, do Barcelona, e o Douglas Costa do Bayern de Munique. No ataque, o Gabriel do Santos, o Hulk do Zenit e o Ricardo Oliveira do Santos. Lembrando que o Casemiro e o Felipe Luiz, que estão na final aí da Liga dos Campeões, só se apresentam 3 dias depois. Muito bem. E o Santos continua sendo o time dos guris, né? Os guris da Vila, né? O Santos aí, o Gabriel, principalmente, né, 19 anos, também deve ser o centroavante aí do técnico Dunga nas Olimpíadas, ao lado do próprio Neymar. Tem o Ricardo Oliveira, é os extremos, né, o ataque do Santos, né? O Gabriel, 19 anos, e o Ricardo Oliveira, 35. Todo, né? Então, é um pai do outro, quase. Quase isso, né? Mas é uma seleção bastante equilibrada, assim. Algumas peças acabaram ficando fora, como o próprio Lucas, que a gente sempre esperava lá, que esse São Paulo hoje no PSG, o próprio Marcelo Groi acabou ficando fora também. O se ele não lembrou, vai visar a questão da Olimpíada, eu acho que o volante gremista. Tem algumas peças que passam aí que a gente não sabe por quê. Jeromel vai para a Olimpíada, será não? Jeromel não tem idade para a Olimpíada. Não tem mais idade. Já passou? Do Grêmio, o Wallace e Luan deve ser peça certa aí na convocação das Olimpíadas. 23 é o top. 23 é o top, pode ter 3 jogadores acima. Deve ser o Neymar, provavelmente. Talvez um dos zagueiros, talvez o próprio Miranda, né? E quem sabe algum lateral, o próprio Marcelo do Real Madrid ou Daniel Alves. Acho que deve ser essas apostas aí. Quem sabe o Renato Augusto no meio de campo. Também, né? Foi 2015 foi o ano dele. O William. Tem uma série de opções aí. Eu acho que o Dunga vai ter. Esse é a quebra-cabeça do Dunga ali. Decidir quem será os 3. Mas na verdade quem será os 2, né? Porque o Neymar já tá certo. É sério. Bom, domingo, 4 da tarde, Juventude Internacional e Juventude decidem a final do Gauchão. Tem carreata de qualquer forma. Ou vai ter carreata colorado, ou vai ter carreata gremista. Aqui, né? No torcedor Juventude não tem aqui. Tem bem poucos, na verdade. Mas sempre tem, né? Ou vai ter festa em Porto Alegre, ou vai ter festa lá na Serra. E a gente volta na segunda para contar quem está festejando, quem consegue o primeiro título do ano entre os gaúchos. Só que o Inter também não conseguiu a primeira liga. Isso aí, exatamente. O primeiro foi a mão do Fluminense. Nós voltamos na segunda. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.